Olá a todos, bem-vindos de volta. Estamos, então, iniciando o nosso segundo dia do nosso congresso. Vamos, então, à formação da nossa primeira mesa número 4, que vai tratar do tema norma, sexualidade e gênero. Essa mesa ela vai ser coordenada pelo doutorando em psicanálise, saúde e sociedade, programa doutorado da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. Hudson Bonomo, ele é mestre em engenharia mecânica pela COP, vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em clínica psicanalítica na Universidade de Santa Úrsula, também do Rio de Janeiro, psicanalista e membro associado da Sociedade Psicanálise Iracidoide, coordenador geral, supervisor clínico e professor da especialização em teoria e clínica psicanalítica, também da Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. A primeira conferencista é Thaís Klein, graduada em Psicologia pelo UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do Núcleo de Estudos em Psicanálise e Clínica na Contemporaneidade, mestre em Teoria Psicanalítica pelo Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica, também da UFRJ, mestre em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, doutor em Teoria Psicanalítica pelo Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica da UFRJ, com um período de doutorado sanduíche na Université Sorbonne Cité Paris, Descartes, que é a Paris 5, e doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É também professora da Uniswan e escritora. E a segunda conferencista, Regina Herzog, graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-Rio e doutora em Psicologia Clínica pela PUC-Rio também. Pós-doutorado na George Washington University, nos Estados Unidos, em Washington. Atualmente é professora associada do Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica do Instituto de Psicologia da UFRJ, membro do Acordo Internacional Trauma e Catástrofe Hoje, estabelecido entre a UFRJ e a Université Paris de Terreau. É coordenadora do Núcleo de Estudos em Psicanálise e Clínica da Contemporaneidade, integrante do Laboratório de Pesquisas Avançadas em Psicanálise e Subjetividade. Eu passo, então, agora a palavra ao Hudson Bonomo, que vai coordenar essa mesa. Bom dia, André. Bom dia, Regina. Eu estou tentando... André, a gente vai ter que ajudar a Thaís, ela está com um problema técnico. Você poderia ajudá-la, por favor? Só um segundo. Vamos só esperar um pouco. Está sem áudio, André. A conferencista Thaís Klein ainda não concluiu o seu login, então, Hudson, eu recomendaria que você fosse iniciando até ela poder conseguir o acesso completo. Ok. Então, eu queria dar bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos novamente ao primeiro Congresso Internacional das Éticas em Questão na Contemporaneidade, com o tema desse ano, que é o cuidado de si e práticas de liberdade em Pérez e Foucault. Queria agradecer a presença da professora Regina, a professora Thaís está chegando, né? E queria também, assim, colocar à disposição aqui de vocês, ao longo da fala, né? A gente vai estar ouvindo a professora Regina. No final da conferência, a gente vai ter um tempo para perguntas, né? E aí eu vou estar aqui tentando contribuir dessa forma. Eu queria iniciar apresentando um breve resumo do trabalho que vai ser apresentado, né? A apresentação que vai ser feita tem como objetivo
a partir da explicitação de algumas questões endereçadas à psicanálise por Foucault, e mais recentemente por autores articulados ao campo da teoria queer, deixando entrever, seguindo as considerações de Ferenczi, os impasses e caminhos na direção de uma psicanálise, se não menos normativa, ao menos mais instigada a pensar sobre suas próprias normas. Para tanto, a professora Regina e a professora Thais trarão para a discussão o que os dois autores têm a dizer sobre a confiança e o cuidado de si, buscando pontos de aproximação e de diferença no que diz respeito à questão da normatividade. Então, passo a palavra à professora Regina Isório. Bom dia, eu queria saber só se vocês estão me escutando. Então, ok. Estão ouvindo bem. Tá. Bom, então eu vou começar antes da Thais entrar, é isso? Tá, tudo bem. Bom, bom dia para todo mundo. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao Alterives pelo convite feito, né, pelo desafio feito, eu diria, né, em relação a contribuir, né, com esse livro, né, que acabou de ser lançado. Agradeço em nome da Thais e no meu, evidentemente, e também por poder participar, né, desse encontro, né, que já é um sucesso, não precisava nem mais um dia para ser um sucesso, né? Então, especificamente ao André e ao Hudson, né, pelo modo como eles estão encaminhando, deixando, pelo menos nós, né, os que estão falando, os palestrantes, bastante à vontade. Tá? Bom, conforme foi dito, o título dessa fala, né, se refere a um dos capítulos. Evidentemente, o tempo é exíguo para poder trazer tudo que a gente trabalhou nesse capítulo. O pensamento de Foucault é um pensamento extremamente complexo, e ainda assim, por isso é um desafio, né? O Alterives tem mania de fazer isso comigo, né? Ele sabe disso. Bom, enfim, mas a gente vai tentar, né, dar conta minimamente desse desafio. Daí, Thais e eu optamos por dividir a apresentação em duas etapas. Tá? Na primeira, eu vou me deter justamente naquilo que a gente vê como impasses com que a psicanálise vai se deparar diante das questões contemporâneas sobre o gênero. É claro que a psicanálise se depara com muito mais impasses, né? Mas a gente vai focar aqui a questão do gênero, né? E eu acho, né, que esses impasses, eles, enfim, é alguma coisa que o Foucault denunciou com bastante pertinência, né? um pouco no século XX, né? No XXI. Thais, então, em seguida, vai falar sobre como a gente pensou, né, e se servir do pensamento de Sándor Ferenczi para buscar um outro caminho, né, uma alternativa para esse impasse, mas é importante que se diga que não há, de forma alguma, pretensão com isso de resolver o problema. Tá? Então, não se trata disso. Tá? Bom, eu vou começar trazendo uma figura que certamente atravessa a questão da sexualidade. Trata-se da figura da norma, normatividade, normalização, vários conceitos, né, giram em torno dessa figura. Tá? E é uma figura que atravessa a história do pensamento, né, fazendo com que a produção de normas seja intrínseca aos dispositivos de poder instituídos, pelo menos, desde a modernidade. E o que o Foucault vai nos ensinar? Né? E eu acho que esse é o grande, vamos dizer, o grande ponto, né, para nós, né, principalmente nós psicanalistas.
Com Foucault, a gente aprende que, se, por um lado, as relações de poder ditam as normas, né, e isso é uma realidade, por outro lado, em contrapartida, existe uma resistência a esse projeto de normativização, né? Nessa perspectiva, eu acho que hoje a gente presencia isso, né, a cores, né? Quando a gente vai se deparar com uma série de movimentos que apontam, que denunciam, né, seja para discriminação, para segregação, para violação de sujeitos desviantes, diante de quê? De formas de universalização de modos de ser, principalmente no que concerne a problemáticas de gênero, classe, raça, deficiências, né? E isso promove uma discussão bastante acirrada em várias áreas do saber, se não em todas, tá? E essas denúncias são cada vez mais gritantes e se dirigem, de um lado, para a produção dessas normas, né? E do outro também para os dispositivos que perpetuam essas normas, né? E justamente Foucault é aquele que, de uma certa maneira, vai dizer que a psicanálise não saiu ilesa desse debate, ou pelo menos não deveria sair ilesa desse debate, né? Por quê? No contexto, né, das relações, né, em discussão em relação às normas de gênero e sexualidade, a psicanálise, desde seu início, né, está necessariamente implicada, porque um dos pressupostos básicos, né, é justamente promover um deslocamento do campo do instinto para o campo do sexual. E isso constitui uma diferença irredutível do programa biológico da sexualidade, norma dominante do século XIX, calcada no saber médico, né? Então, dessa forma, o campo pulsional sem objeto definido implica tanto em um desvio do sexo, né, enquanto reprodução, quanto um desvio de certas formas normativas que designavam como perverso aquilo que corresponderia ao próprio sexual. Isso a gente vai ver em Freud, em 1905, muito cedo, em 3 ensaios sobre a sexualidade, né? Mas, para Foucault, né, apesar desse deslocamento, né, ter sido efetuado por Freud, no livro O Poder Psiquiátrico, ele vai assinalar que o dispositivo analítico ele comporta o que ele chama de uma função psi, tá? Aqui é articulada a imposição de disciplina aos desviantes sexuais, né? Eu cito aqui uma afirmação dele, né, do que seria essa função psi, né? Segundo suas palavras, a função psi é a instância de controle de todas as instituições e de todos os dispositivos disciplinares e faz, ao mesmo tempo, sem que isso seja contraditório, o discurso da família. Bom, então, o que o Foucault quer dizer com isso é que a psicanálise, de uma certa forma, reforçaria o imperativo de confissão permanente, implicando justamente na produção de corpos dóceis e úteis, de sujeitos assujeitados e normalizados. Essa produção normativa, segundo ele, se vincula a ancoragens construídas, sobretudo, na articulação entre sexualidade e Édipo. O que isso significa? Significa que o que havia sido expulso pela porta da frente, que era o campo do instinto, né, retorna pela porta de trás. Essas discussões empreendidas por Foucault vão servir, de uma certa forma, como ponto de partida para teóricos como Judith Butler e Tammy Ayush, dentre outros, vários outros, que dialogam com a psicanálise e tecem críticas à psicanálise justamente no que concerne a produção de normas de gênero, né? Uma das, vamos dizer assim, principais contribuições da Butler, né, e ela faz isso a partir, né, da concordância com Foucault, né? Qual é a concordância? A de que as categorias fundacionais de sexo, gênero e desejo são efeitos de uma formação específica de poder, palavras dela. Então, uma das
principais contribuições foi justamente o fato dela assinalar a pretensão de nos vermos inteiramente livres das normas, né? Já que, desde o nascimento, recebemos uma designação de gênero, né? Então, a Butler recorre à noção de poder desenvolvida por Foucault e aponta como aí incide uma perspectiva binária de gênero, que acaba por produzir uma regulação corporal supostamente neutra a partir de uma heterossexualidade. Nesses termos, a heterossexualidade compulsória e o falocentrismo seriam compreendidos como regimes de poder, né? Então, o gênero, para Butler, é um conjunto de atos repetitivos no interior de molduras regulatórias, sociológicas e psicológicas, né, que se cristalizam ao longo do tempo, produzindo uma aparência de substância. Bom, nesse registro, o que nos interessa é a proposta da Butler, né? Quando ela diz que, diante dessa impossibilidade, né? Qual a impossibilidade? Da gente se ver livre das normas, o caminho a seguir seria justamente deixar essas normas dominantes explícitas, né? E criar potencialidade de relaxar de seu domínio coercitivo, né? É nesse sentido que a psicanálise não pode ficar fora do debate, né? E ela não pode se furtar, né, de fazer o que ela chama de uma arqueologia do seu próprio discurso, de modo a tornar explícitas próprias normas e seus efeitos, né? E isso, caso não faça isso, ela acaba ficando identificada com uma perspectiva claramente normativa, né? Por sua vez, o Tami Ayush, também na esteira, ou pelo menos acompanhando o pensamento do Foucault com respeito à crítica ao dispositivo da sexualidade, ele traz uma contribuição importante, né? Quando ele denuncia que a gente assiste hoje à perpetuação por teóricos e teóricas da psicanálise de uma violência de gênero sem precedentes contra sujeitos que já padecem socialmente dela, né? E ele aí questiona com muita veemência, né, a validade de modelos que ainda estão em vigor, que apontam, por exemplo, nos pacientes, né, nos diagnósticos, né, para um narcisismo patológico do homossexual, né, para a sua rejeição da diferença dos sexos, da diferença entre os sexos, a sua fixação no objeto primário, ou o caráter arcaico e antiedípico da sexualidade homossexual. Tudo isso entre aspas, porque são observações do próprio Ayush, né? O objetivo dele, num livro bastante famoso já, né, Psicanálise e Hibridez, né, não é absolutamente fundar uma psicanálise das minorias, como ele disse, mas refletir sobre a especificidade dos processos de subjetivação dos sujeitos minorizados e a reformulação das noções psicanalíticas que resultaria disso. Então, para ele, a psicanálise, ela precisa, ele usa essa expressão, ela precisa efetuar um diferenciar-se de si mesma, né? Uma saída do seu próprio discurso e uma abertura para outros discursos, né? A gente vai ver com a Thaís, né, como em Ferenczi, né, só para dar um gostinho do Ferenczi aí na frente, vai trabalhar também um pouco dentro desse registro, né, que ele chama de utraquismo, mas a gente vai ver isso adiante. Não. Bom, frequentemente o que acontece é que a separação entre diferentes escolas de psicanálise vai engendrar o que o Freud vai chamar de verdadeiro narcisismo das pequenas diferenças, que acaba por endereçar as críticas àqueles que são simultaneamente semelhantes e diferentes, e acabam mantendo seus próprios pontos cegos, né? A esse propósito, né, a gente pode ver que a maior parte dos psicanalistas ele tende a concordar que a psicanálise possui um viés normativo, né, justamente no que concerne as problemáticas de gênero.
Mas, em contrapartida, parece que eles não conseguem reconhecer a normatividade da sua própria prática. Bom, essa tensão e essa resistência em relação a trazer à tona seus efeitos normativos, ela ficou bastante conhecida e explicitada na reação dos psicanalistas a um manifesto, né, realizado pelo Paulo Preciado na Escola da Causa Freudiana, em Paris. Né? Acho que todos meio que conhecem essa história. Né? Preciado fez uma crítica bastante severa aos psicanalistas, quando ele assinala na psicanálise um verdadeiro regime dominado pela diferença sexual e uma prática marcada por uma espécie de ortopedia do gênero, principalmente calcada na perspectiva falocêntrica e binária do ensino de Lacan. Né? Ele está se dirigindo ao campo lacaniano. Perspectiva essa que tornaria prescritiva um modo único de subjetivação e excludente de qualquer possibilidade de diversidade que seria considerada supostamente patológica. Ora, seria muito simples para aqueles que não estão filiados ao campo lacaniano recorrer ao narcisismo das pequenas diferenças e se esquivar dessas críticas, afirmando uma diferença em relação a essa leitura, né, lacaniana. Mas eu não acho que se trata disso. De forma alguma se trata disso. Não se trata da gente se colocar do lado certo contra correntes que estariam do lado errado. Né? Eu acho que na contramão dessa postura, cabe mesmo, a partir, né, das questões endereçadas por Foucault e, mais recentemente, por autores articulados ao campo das teorias queer, deixar entrever, né, pelo menos no nosso trabalho, seguindo as considerações de Sandor Ferenczi, os impasses e caminhos na direção de uma psicanálise que, se não é menos normativa, ao menos mais instigada a pensar sobre suas próprias normas. Bom, antes de trazer aqui, eu não sei, Hudson, como é que está o meu tempo. Se você puder me assinalar, seria bom, porque às vezes a gente vai se... Você tem mais 10 minutos. Ah, tá bom, então dá tempo. Antes de trazer, então, com a Thais a problemática, né, que talvez seja, que tangencia essas questões ligadas ao gênero, do masculino e do feminino, tal como Ferenczi vai trabalhar, e que o próprio Freud trabalhou, né, talvez a gente possa trazer alguns focos, né, trazidos por Butler e Ayush, né, apoiados justamente nas denúncias de Foucault. Né? Ora, e o que interessa para a gente, que eu já disse lá atrás, mas eu vou repetir aqui com um pouco mais de ênfase. Para o Foucault, a normalização, né, como uma das principais estratégias do biopoder, ela não visa excluir, mas adequar e homogeneizar os indivíduos e a população. Né? Estabelece-se, assim, um modelo ótimo que passa a ser uma espécie de medida para os indivíduos, sendo considerado normal quem for capaz de se conformar à norma estabelecida. Nesse contexto de consolidação do poder sobre a vida, o Foucault assinala a importância que a sexualidade ganhou como um problema político. Né? Eu não vou me deter tanto nessa questão, porque sei muito bem, assisti um pouco das apresentações de ontem e alterei-os interessantes sobre isso, então acho que todos estamos familiarizados. Né? De qualquer maneira, Foucault vai incluir a psicanálise como um dos saberes que colaboram para a ficção normativa, tendo como contrapartida uma espécie de, vamos dizer assim, policiamento das incorreções, anormalidades e desvios da sexualidade. Bom, apesar de Foucault não utilizar a palavra gênero, né, a Judith Butler, na esteira do seu pensamento, do pensamento de Foucault,
ela invoca essa noção para indicar sua articulação às relações de poder. Então, o que ela vai dizer é que o gênero que antes tinha sido circunscrito a partir de sua dimensão de construção social, em oposição ao biológico do sexo, passa a ser discutido por ela como uma norma regulatória. Tá? Então, o gênero é sempre uma negociação de poder, uma construção social desnaturalizada, um processo relacionado, um processo relacional, desculpa. Ou seja, tanto uma relação histórica de dominação dos homens sobre as mulheres, como também uma ordem normativa, envolvendo a produção daquilo que o Ayush fala, de uma fronteira entre duas categorias de sexo. Essa relação de poder, evidentemente, está incluída em outras relações de poder, de classe, de raça, cor, idade, etc. Né? Enfim, em última análise, não existe gênero sem uma reprodução de normas. Tá? Mas o que é interessante e que realmente permite a gente trilhar, né, um caminho em relação ao Ferenczi, né? Na medida em que não é possível escapar das normas, o poder sempre produz resistências. Né? A normatização do gênero, apesar dela engendrar uma aparência estática, ela não suprime totalmente o seu caráter múltiplo. Né? E é justamente nesse sentido que o Preciado ele vai dizer, palavras dele, tá? Que o gênero não é o efeito de um sistema fechado de poder, nem uma ideia que recai sobre a matéria passiva, mas o nome do conjunto de dispositivos sexopolíticos, que serão o objeto de uma reapropriação pelas minorias sexuais. E, no que diz respeito à psicanálise, ele acha que a pretensão da psicanálise de falar de um sujeito universal acaba por, simultaneamente, desconsiderar o caráter produtivo do gênero e circunscrever no campo da patologia outras possibilidades que se desviem de uma norma heteronormativa em torno do homem branco e europeu. Tá? Então, na verdade, a saída, né, é justamente que a psicanálise possa reconhecer que ela já fez e ainda faz muitos laços com a norma dominante, principalmente no que concerne a sexualidade. É a leitura do Preciado. Tá? Em termos de implicações políticas, os efeitos da normalização apontam sempre para o mesmo lugar: correção, ortopedia e padronização. Né? Olha, na verdade, essa tematização da diferença sexual, essa ideia de uma universalização do sujeito, enfim, principalmente na obra freudiana, é um ponto bastante controverso, né? De uma certa forma, me parece que impera um certo desconhecimento seletivo, né? No sentido de que se pega textos daqui ou dali, né, para provar isso ou aquilo, né? Ou contra ou a favor, ou coisas que valem. Né? Então, muitas vezes se pega parte da teoria para reafirmar preconceitos históricos, certamente com algum fundamento, não é disso que a gente está falando, mas parece uma perspectiva carregada de um certo a priori, tá? Enfim. Mas a gente também não pode deixar de concordar com o Ayush quando ele sustenta que a psicanálise vai tomar emprestado à opinião comum noções, às vezes, imprecisas no campo científico e ela acaba reproduzindo, né? Principalmente no que diz respeito à sexualidade, alguns parâmetros que constituem as normas vigentes. E isso justificaria uma série de críticas dirigidas a ela. É o caso, por exemplo, das noções de masculino e feminino, conforme eu falei lá atrás, presente na obra freudiana, certamente, e com algumas especificidades também no pensamento de Ferenczi. Né?
Não vou retomar aqui essas críticas, esses questionamentos que são dirigidos à psicanálise, eles estão explicitados no artigo, mas o que importa para a gente, né, e foi isso que deu uma certa direção ao artigo, né, é que estratégias de poder dos discursos estão sempre associadas a estratégias de resistência, né? Então, existem resistências tanto a transformações dentro da psicanálise, e isso leva alguns psicanalistas a dizer, não, se a gente efetua tais transformações, nós vamos desvirtuar a psicanálise, né? Quanto resistências ao próprio dispositivo, né? O que o Ayush acha, né, é que as estratégias de resistência ao poder só devem ou só podem aparecer a partir do imbricamento com outros discursos, né, de modo a engendrar a possibilidade de acontecimentos aleatórios. Aquilo que lá atrás eu também trouxe, né, como essa questão no Ferenczi, que trabalha com o traquismo, pode ser interessante de ser articulado. Então, essa é uma condição necessária para que a psicanálise se mantenha viva e pulsante no mundo contemporâneo, né? E aí caberia pergunta aos psicanalistas, pergunta que o Ayush faz no seu livro, qual a finalidade estratégica do trabalho do analista? Seu trabalho é destinado a ser o analisando ou a manutenção da ordem social, né? Não levar em consideração essas críticas dirigidas à psicanálise não faz de nós reprodutores de uma norma social calcada no binarismo de gênero. E, com isso, o analista não estaria incorrendo no perigo de se tornar hipócrita, como diz Ferenczi, em um outro contexto, né? Então, é preciso revisitar, sim, as teorias e a contratransferência, né, de modo a explicitar as normas vigentes e abrir espaço para outras perspectivas. Então, é preciso um espaço para a desconstrução das certezas teóricas, clínicas e naturais, né? Ou seja, na direção oposta da disciplinarização dos corpos, é preciso ter em vista uma desnaturalização dos corpos, quebrando o princípio da unidade e identidade rígidas e prescritas, né? Então, é isso, né? Quer dizer, é contra essa metafísica da substância, como diz o Ayush, essa ruptura de identidade do corpo, ela vai introduzir uma instabilidade de normas, né? Então, a hibridação do corpo, o cruzamento entre espécies diferentes, é reivindicada de forma militante, por exemplo, como mostram, por exemplo, as drag queens e os drag kings. E é nesse contexto que os corpos passam a ser, sim, normativos e não normais. Normativos no sentido de capazes de produzir constantemente novas normas. E, com isso, nós vamos ter, aproximando-se de Foucault, a resistência da diferença, e não a resistência à diferença. Termino aqui, e agora eu passo a palavra para a Thaís. Obrigada. Aí está conseguindo? Oi, estou ouvindo. Pode começar? Posso pode, fica à vontade. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse colóquio tão bem organizado, com falas tão interessantes de pessoas que já acompanham há muito tempo de diferentes formas. É um prazer dividir essa mesa com a Regina também. E a minha fala, ela vai, enfim, é uma fala complementar à fala da Regina, né? A gente eu vou seguir a linha de continuidade da Regina para a gente chegar no Ferenczi a partir dessas discussões, né, que a Regina está trazendo. Então, diante desse preâmbulo, né, fornecido pela Regina, dessa articulação, interseção entre as questões de gênero e a psicanálise de uma maneira geral, né, fica evidente que faz necessário que nós, psicanalistas,
independente de nossas escolas, né, estejamos atentos às normas que atravessam inevitavelmente nosso pensamento clínico. E quem sabe assim, talvez seja possível não uma psicanálise menos normativa, né, mas mais consciente ou atenta às suas próprias normas. Bom, não seria esse, então, um exercício parecido, né, que em outro contexto o Ferenczi assinalou ao destacar a hipocrisia do analista, né, e e colocar a análise do próprio analista como uma das regras fundamentais, né? Ele não estaria justamente apontando para essa dinâmica entre poder e resistência, a qual a Regina estava se referindo, dentro do contexto analítico, de alguma forma? Bom, como a Regina mesmo disse, né, a maior parte das críticas feitas à psicanálise que concerne as normas de gênero, elas são dirigidas principalmente a Freud, né, e ao ensino do Lacan. Como a Regina disse também, seria simples a gente deixar o Ferenczi fora dessa, né, falar, não, a gente não tem nada a ver com isso, né, a gente faz outra coisa. Mas o exercício que a gente se propôs no artigo, né, e que eu vou tentar fazer um pouco aqui, é tentar manter essa tensão, né? Ou seja, tentar manter essa tensão entre poder e resistência na própria obra de Ferenczi no que concerne as normas de gênero. Nos perguntar, né, o que tem ali que reproduz um certo lugar de poder, e um pouco de um aspecto de uma divisão entre masculino e feminino, como a gente vai ver da sua própria época, né, uma divisão binária, calcada binária e heterocêntrica de algum jeito, né? E, bom, também vislumbrar as possibilidades que o pensamento de Ferenczi tem em termos de a gente poder pensar um caminho possível, né, que seja alternativo a essa dinâmica. Então, o exercício um pouco vai ser esse da minha fala, e eu vou fazer isso a partir de 3 eixos, né? O primeiro deles é principalmente a partir da diferença entre masculino e feminino, presente na obra do Ferenczi, que, como a gente vai ver, se enraiza na sua própria época, né? E uma época na qual, como o próprio Ferenczi assinala, a mulher não tinha direito nem ao orgasmo, nem ao voto. Bom, mas, por outro lado, a gente vai ver também como que algumas considerações epistemológicas, clínicas e éticas, né, em torno do ultraquismo, da mutualidade, da ética, do cuidado de si, que se articula, que é um caminho que a gente pode articular, né, como o próprio título do Congresso assinala, né, o pensamento do Ferenczi e do Foucault. A gente vai ver como a partir dessas considerações do Ferenczi tem alguns caminhos possíveis para a gente poder pensar, né, um questionamento dessa norma dominante, ainda que ela esteja presente no Ferenczi a partir dessa discussão entre masculino e feminino, por exemplo. Bom, em relação a essa diferença, né, entre masculino e feminino, o Ferenczi parece, em boa parte, acompanhar Freud, né, apesar de algumas diferenças que a gente vai ressaltar. O que a gente pode dizer que ele acompanha Freud em alguns momentos é principalmente num certo binarismo, né? Uma diferença clara entre masculino e feminino, calcada nesses dois polos, né? E calcada um pouco na diferença anatômica, ainda que a gente vai ver Ferenczi se desloca um pouco disso em algum momento. Bom, então, para começar essa discussão, vale a pena citar o primeiro parágrafo do texto Masculino e Feminino, de Ferenczi, 29, onde ele assinala sua intenção nesse texto, tá? Então, eu estou citando ele. Ele fala assim, ele vai falar das diferenças sexuais entre homem e mulher. Portanto, não será atrevido demais, nesse contexto, falar também da sexualidade, já que ninguém porá em dúvida o fato de que o aspecto exterior e as características psíquicas pertinentes à masculinidade e à feminilidade são consequências longínquas da função dos órgãos sexuais. De saída, a gente pode dizer, então, que parece que essa diferença entre masculino e feminino está remetida, por Ferenczi, à diferença anatômica. A gente tem uma palavrinha aí que chama a atenção, né? Que é a ideia de função dos órgãos sexuais. E ao longo da obra, a gente pode perceber que função não parece coincidir exatamente com a anatomia propriamente dita, né? Isso porque a função ela parece estar ligada às influências do psíquico sobre o biológico, né? Isso é bem explicitado no caso que o Ferenczi expõe nesse mesmo texto que eu citei, de um rato que apresentava uma degenerescência sexual e a ser colocado ao perto da visão e do odor de fêmeas,
transformou o seu comportamento no sentido da masculinidade. É terrível essa anedota, mas, por outro lado, tem um ponto aí, né? O ponto é que, apesar dessa distinção entre masculino e feminino, calcada em binarismo muito claro e etc., né? Tem alguma coisa aí que o Ferenczi assinala de um aspecto biológico, que o aspecto biológico da diferença anatômica ele é influenciado pela função, né? Então, o que assinala um aspecto da biologia ferenciana, vamos dizer assim, diferente do pensamento mais em voga na época, né? Que era o pensamento darwinista. De alguma forma, ele se afasta dessa concepção e parece se articular um pouco ao pensamento dos caracteres adquiridos, né? Pensamento ligado à tradição lamarquista e que pensa a possibilidade da influência do meio no caráter biológico. Não há uma hierarquia, né, propriamente dita em termos do biológico ditando o meio, mas o meio poderia influenciar, grosso modo, né, de alguma forma. O que é interessante, que é mais interessante ainda, né, é perceber que parte dessa lógica, né, que é chamada de neolamarquismo e etc., foi reatualizada no campo da epigenética nos dias de hoje, né? Prometendo uma nova perspectiva. Isso é uma grande discussão, enfim, que eu não vou entrar aqui a fundo, mas uma discussão de uma perspectiva entre genética e meio ambiente, entre natureza e cultura, né? Bom, claro que Ferenczi não chegava a pregar ou a trazer essas questões mais profundamente a problemática de gênero, né? Afinal, seu pensamento ele também reflete o modo de pensar de uma determinada época, em que é compartilhado com Freud, né? Bom, mas apesar de o destino não ser anatomia propriamente dita, né? Ter essa questão da função sexual que chama a atenção, durante todo o texto, Ferenczi defende, né, um salto do psíquico para o orgânico, chegando a denominar esse método de investigação de bioanálise, né? Ele acaba permanecendo numa lógica binária que, no final das contas, remete a uma diferença anatômica. Além dessas críticas, algumas dessas críticas que a Regina trouxe, né, para a psicanálise da Butler, do Ayush, etc. Um outro ponto, né, que principalmente a Butler traz em relação a essa distinção entre masculino e feminino é o fato de a noção de feminino constitui na psicanálise, né, ela está se dirigindo mais ao pensamento freudiano, lacaniano, como a gente disse antes, mas que a noção de feminino constitui aquilo que não se pode restringir nem designar, né? Ou seja, então a referência principal é o masculino e o feminino aquilo que dificilmente se pode definir e que está definido em contrapartida a uma definição de masculino, né? Por sua vez. Em relação a esse ponto, né, que concerne a divisão entre feminino e masculino do Ferenczi, há algumas questões que a gente pode pensar, né? Isso a gente pode pensar principalmente a partir da sua teoria da genitalidade, né? Que mais tarde se tornará um ensaio Thalassa, né? Um ensaio muito interessante e, enfim, complexo, de algum jeito. Então, o Ferenczi propõe o que ele chama de anfimixia dos erotismos, né? E a genitalidade passa, assim, a ser entendida como a soma de pulsões parciais e das excitações das zonas erógenas. A genitalidade torna-se uma satisfação de tendência originária de um estado de quietude antes do nascimento, que é um estado de satisfação simultaneamente sobre a forma alucinatória, simbólica e na realidade. E essa hipótese é levada adiante com a sua teoria filogenética, né, como eu me referi ao Thalassa. Bom, e ele, por exemplo, o Ferenczi vai dizer que nessa teoria filogenética, né, que não somente as variações devido ao acaso ou a um uso contínuo, mas as variações ao uso contínuo participaram nas formações de órgãos novos mais adaptados e também um poderoso desejo, né? Então, os órgãos novos eles não foram tornados na teoria da genitalidade e da filogenética do Ferenczi somente pelo acaso, né? E aí, mais uma vez, a gente entrevê a biologia ferenciana aí, né? Diferente de uma perspectiva darwinista mais clássica da época, né? Mas ele fala, então, que o uso contínuo e um poderoso desejo fez com que esses órgãos novos surgissem, né?
Ele vai, então, trazer as considerações de Haeckel em torno da lei fundamental da biogenética, enfim, fazendo a repetição do indivíduo e da história da espécie, retomando o desenvolvimento da rã, né, que se constitui um girino com guerras e se torna um anfíbio com pulmão, para traçar a teoria da genitalidade a partir das diferenças entre masculinidade e feminilidade. Então, de forma análoga ao desenvolvimento da rã, o Ferenc indica que o processo de sair da água enquanto anfíbios nos tornou mais tarde mais mamíferos, né? E que essa ruptura é vivida de novo no nascimento. E ele vai dizer que essa possibilidade ela teria que ser forçada por traumas geológicos e etc., isso, grosso modo, né, de uma maneira geral. No artigo isso está mais bem desenvolvido. E que em termos de reprodução, e esse é um ponto que interessa a gente, houve, então, a partir dessa saída, né, da água para a terra, a necessidade de abrigar as células geminais no interior de um organismo. Elas que poderiam estar ali sendo fecundadas fora, né, houve a necessidade de se abrigar para dentro do organismo. Bom, apesar de todas as discussões que a gente poderia fazer do campo da biologia em relação a isso, né, o que interessa a gente é que, para Ferenc, os dois sexos, então, teriam desenvolvido o órgão sexual masculino em um primeiro momento, e num gigantesco embate, né, cujo o desfecho deveria decidir a que sexo incumberia os sofrimentos, os deveres da maternidade e a submissão passiva à genitalidade. Nesse sentido, a fêmea, então, passou a abrigar os ovos dentro do seu próprio corpo, né, e foi imputada a ela a possibilidade de tolerar as dificuldades do meio e também a brutalidade do macho. O que a gente percebe, né, nessa mitologia diferente é que, de alguma forma, há uma reprodução aí, né, da ideia, enfim, de todas essas críticas se aplicariam, então, em parte, ao Ferenc. Por outro lado, né, apesar da referência de saída ao órgão sexual masculino, o feminino em Ferenc não parece ser aquilo que não pode ser designado, aquilo que, né, o que não existe em comparação ao masculino. O psiquismo feminino, né, e o feminino de uma maneira geral, ganha uma série de coloridos na obra de Ferenc, né? Às vezes, claro, questões bastante problemáticas, por outro lado, não é aquilo que não pode se falar sobre, né? Então, por exemplo, a maior complexidade evolutiva, uma sensibilidade, sutileza, que, claro, a gente sabe que atribuir características ao feminino dessa forma é uma forma também de engessar, né, a performatividade do gênero. Mas, por outro lado, ainda assim, Ferenc também articula o feminino ao masoquismo, né? A ideia da possibilidade de sustentar o sofrimento. Isso, por outro lado, parece remeter uma perspectiva, né, que mete a castração propriamente, né, sua vez, um certo deslocamento de uma lógica fálica. Então, a gente acompanhar essa dinâmica de poder e resistência, né, de algum jeito. É interessante, por sua vez, notar que o diário clínico, né, que é onde Ferenc vai desenvolver boa parte da sua teoria sobre trauma, né, de uma maneira muito interessante, a maior parte das pacientes são mulheres, e, sobretudo, mulheres à frente do seu próprio tempo, e muitas, inclusive, psicanalistas, né? Muito interessante ler sobre as personagens do diário clínico, são todas mulheres, e mulheres muito interessantes para sua época. É sabido também, né, que essa questão ela é problemática, mas traz um campo de resistência. Bom, então, diante disso, né, diante dessas considerações sobre masculino e feminino e considerações que nos levam a pensar, cabe a gente pensar também em Ferenc o que a gente pode trazer de resistência, né? Ou seja, de campos de abertura diante dessa proposta que muitas vezes engessa o gênero e o toma a partir de uma diferença binária calcada numa diferença anatômica que pode ser questionada. Bom, então o caminho para a gente poder pensar... Hudson, quanto tempo eu tenho, por favor? Só para eu ter uma ideia, para eu finalizar. 15 minutos. 15 minutos. Então tá, tudo bem. Bom, então um caminho para a gente poder pensar na obra de Ferenc, né? Algo que se desloque dessa dinâmica de uma norma de poder, de algum jeito, é a ideia que o próprio Ayush traz, né, de uma psicanálise híbrida.
Isso, se a gente parar para pensar, né, olhando a posteriori, já está posto por Ferenczi, né? É claro que a psicanálise parece se caracterizar um campo híbrido de saída, né? De alguma forma, o próprio Freud estava sempre dialogando com a filosofia, com a literatura, com a ciência. Mas, por outro lado, o Ferenczi nos faz vislumbrar um caminho diferente através da sua noção, como a Regina já deixou indicado, né, de ultraquismo. O ultraquismo, que aparece na obra do Ferenczi, é um modo de trabalho, é uma espécie de orientação epistemológica, né, e um modo de trabalho calcado no estabelecimento de relações entre elementos distintos de campos de saber heterogêneos. Né? Etimologicamente, a palavra utraque vem do termo a palavra ultraquismo vem do termo latino utraque, que significa um e outro. Então, o ultraquismo, enquanto uma postura epistemológica, configura-se como uma tentativa de realizar uma síntese entre o materialismo e o idealismo, né? Ou entre monismos e dualismos, como as oposições entre ciência e natureza do espírito. A ideia é menos uma síntese final, mas mais um movimento oscilatório. Né? Então, essa espécie de embate ou de sobreposição ou de articulação entre diferentes campos de saber produz uma espécie de entrelaçamento, né? Que pode permitir novos arranjos teóricos e deslocamentos de perspectivas. Né? A lógica se aproximaria talvez mais até da ideia de uma sobredeterminação próxima da própria sobredeterminação do inconsciente. Né? Então, uma amálgama de saberes que se entrelaçam. E o horizonte é a formação de figuras teóricas híbridas. Né? Um exemplo que eu acabei de citar, por exemplo, no próprio Ferenczi, é a própria ideia de bioanálise, né? Que faz uma articulação entre biologia, zoologia e uma série de outros campos de saber. Bom, uma coisa interessante a partir disso, né, é que no que concerne a biologia, um campo que o Ferenczi visita bastante, seus fatos científicos, né, eles passam a ser considerados por Ferenczi, pretensamente científicos no sentido também de poder, nesse sentido, né, eles passam a ser considerados discursos que se tornam limitados em articulação com outros campos de saber, né? Então, o que leva a Ferenczi a sustentar o que a gente falou agora anteriormente, uma espécie de determinação psíquica do biológico, por exemplo. Né? Então, de saída, se a gente pensa que o autor questiona o fato biológico, né, como um fato determinante e aponta para a hibridez de saberes, seria um impasse para a gente sustentar que a diferença anatômica seria a base, né, da diferença entre masculino e feminino, nesse sentido. Bom, mas o que eu queria destacar é que nesse ponto, né, o ultraquismo ele convida os analistas a necessariamente participar de um movimento oscilatório com outros campos de saber, né, como a literatura, a filosofia. Esse congresso, por exemplo, é um convite a isso, né, me parece, de alguma forma. A antropologia, sobretudo, mas eu acho que isso seria um assunto para uma outra fala, né, para a gente se aprofundar nessas possibilidades de articulação. Seguindo ainda no ultraquismo, né, um outro aspecto interessante da definição dessa posição epistemológica é uma espécie de oscilação entre projeção e introjeção. Né? Ele vai dizer que o ultraquismo ele comporta essa oscilação entre projeção e introjeção. Né? E que isso se dá, sobretudo, a partir de uma relação de mutualidade. Né? É claro que a gente sabe que essa palavra mutualidade, ela tem ela pode trazer uma série de questões e ela tem uma complexidade dentro da perspectiva ferenciana, né? Ela se remete tanto à análise mútua quanto à possibilidade de discutir o psiquismo calcado numa mutualidade entre eu e o outro. Mas o que eu acho que é interessante que a gente possa assinalar, né, é que a mutualidade, ou a ideia da análise mútua, que foi discutida no Diário Clínico, né, ela coloca justamente uma perturbação do saber, ou uma interlocução entre analista e analista, e que produz uma perturbação do saber imediato do próprio analista. Isso não está presente apenas na análise mútua, né, que foi uma experiência também bastante controversa,
Mas essa transformação híbrida de dois aparelhos psíquicos distintos, que é uma expressão do próprio Ferenczi, pode ser entrevista, por exemplo, na necessidade de oscilação entre o sentir com e a autoobservação e a atividade do julgamento, né? Está presente com força numa posição clínica e, como a gente vai ver, ética de Ferenczi, né? Então, por exemplo, a esse respeito, a Davi Menard, ela sugere que, em relação às normas de gênero, não só uma perspectiva teórica híbrida, mas também uma escuta que leve em consideração essas questões, ela só pode ocorrer através de uma análise constante da transferência ou, mais especificamente, da contratransferência. Ora, não seria o Ferenczi, então, o primeiro, né, a chamar a atenção para esse aspecto de uma necessidade de uma atenção à contratransferência, né? Então, o que eu acho que, se a gente for pensar o que a Ferenczi assinala, né, em relação à hipocrisia do analista, isso a gente está convocado, né, nos dias de hoje a pensar as nossas próprias concepções de gênero, né? Porque a nossa suposta neutralidade, nesse sentido, ela não cancela a nossa inscrição social, né, de gênero, classe, cultura, etnia, que devem ser colocadas em análise na contratransferência, né? Como é que nós, analistas, trabalhamos as normas de gênero no nosso pensamento clínico, né? Como é que isso se apresenta para a gente quando a gente está escutando um paciente, né? E como é que isso se apresenta para a gente no nosso próprio corpo, né? Na nossa própria experiência, né? Tanto quanto analistas, quanto na nossa própria experiência singular. E, então, isso se articula a uma posição ética, né? E que, nesse ponto, a gente reencontra, então, Foucault de outra forma, né? Bom, então, para a gente ir finalizando, se o ultraquismo é de sair de um caminho aparentemente teórico, né, a gente percebe que na psicanálise isso é quase impossível, né? Que tem três aspectos indissociáveis, né, sobrepostos dessa perspectiva. Um aspecto teórico, um aspecto clínico e, finalmente, um aspecto ético, né? Bom, nesse ponto, o texto do Alcance da Ejaculação Precoce, de 1908, do Ferenczi, que abre o primeiro volume das obras completas, né, ele deixa entrever um aspecto importante da ética ferenciana e, mais especificamente, articulado à própria questão da sexualidade, né? Ele se propõe a versar sobre a questão da ejaculação precoce, nesse artigo, como o próprio título indica, mas de uma perspectiva muito diferente da usual, né? Ele vai falar sobre a ejaculação precoce a partir da perspectiva daquele que sofre com a ejaculação precoce do outro, né? Então, a questão não é tomada do ponto de vista do sujeito que se encontra no lugar de agente da ejaculação precoce, mas daquele ou daquela que sofre os seus efeitos, né? Nesse contexto do Ferenczi, mais especificamente daquela, né? Então, o Ferenczi faz assim uma espécie de uma denúncia da norma sexual dominante da sua época. Como se o homem, né, sempre apresentasse uma ejaculação precoce relativa, vamos dizer assim, né? Na medida em que o seu orgasmo é favorecido em relação ao orgasmo da mulher, que termina o ato sexual, muitas vezes, sem esse tipo de satisfação. Então, a ejaculação masculina, em 1909, seria sempre precoce, né, em alguma medida. Nas palavras do próprio Ferenczi, né, eu estou citando o texto que eu me referi, só o egoísmo masculino, sobrevivência do velho regime patriarcal, pôde desviar a atenção dos homens, logo dos médicos, desse problema, né? Isso é Ferenczi, 1908. Fica evidente, ao longo do texto, que Ferenczi não defende, então, uma diferença biológica entre masculino e feminino no que concerne a ejaculação precoce, muito embora esteja se referindo a uma relação sexual heterocentrada, né? Mas a questão reside, para o autor, na denúncia de uma determinada norma. Enquanto o homem teria o direito de se satisfazer sexualmente, sem levar em consideração o prazer do outro, a mulher sofreria as consequências desse quadro, né? E esse texto, então, ele deixa entrever uma das pedras angulares, né, da ética ferenciana, a necessidade de apontar para uma certa subversão das normas dominantes, né? A ejaculação precoce envolve ao menos dois elementos, né, e um deles parece silenciado quando a questão é posta, né?
possibilidade de se deslocar desse lugar de médico, né, e homem, né, para deixar entrever o sofrimento causado por essa relação de poder, configura uma ética, que é uma ética que se repete na clínica ferenciana, né? É uma ética que implica o cuidado de si com o cuidado do outro. Um diálogo interessante nesse sentido, né, seria as proposições de Foucault sobre a ética e o cuidado de si. Não vou me alongar muito nisso, porque, como a Regina disse, né, as exposições de ontem deixaram a gente com um terreno comum, né, um solo comum nesse ponto. Mas o que é interessante é que a ética do cuidado de si, da perspectiva do Foucault, ela não consiste em uma concepção solipsista. A gente vai, no artigo, a gente entra, né, mais a fundo a partir da história da sexualidade, a estilização das condutas norteadas pelo cuidado de si dos antigos, que permite uma reflexão de ética, né, em termos de estar ciente das suas práticas e exercícios de liberdade, né? Mas eu não quero entrar muito nisso a fundo. Só assinalar que não é uma concepção solipsista, né? É um cuidado de si que interroga os processos de dominação da vida, em termos da própria biopolítica, como a Regina estava se referindo, em que permite engendrar processos singulares de cuidados de si e do outro em relação aos códigos homogeneizantes, né? Cuidar de si implica também cuidar do outro, que por sua vez deve vir na contramão dos estados de dominação, né? E trata-se, então, de uma ferramenta que atravessa, inevitavelmente, o campo da política, né? Nesse sentido, o sujeito ético-político, ele se insere nessa interseção entre o cuidado de si e o cuidado pelo outro, né? Então, diante desse quadro, né, diante dessa exposição, se o Ferenczi permanece, de alguma forma, um homem do seu tempo, né, a sua ética, né, não permite um autocentramento, né? Isso porque considerar que, e eu estou utilizando uma expressão do próprio Ferenczi, não, uma frase do próprio Ferenczi, sentimentos e ideias, que os sentimentos e ideias do analista, de pacientes, podem entrelaçar-se, né? E que o outro à minha frente não é uma representação do meu ego, mas alguém real com quem eu posso me identificar, né? Isso explicita, em termos éticos, né, uma amplitude até então um pouco valorizada nos textos psicanalíticos, né? Isso basta uma leitura superficial do seu diário, eu recomendo uma leitura mais profunda, mas basta uma leitura superficial do seu diário, que a gente vai se deparar ali, né, com sofrimentos, sobretudo de mulheres à frente do seu tempo, e que são domadas a partir do imperativo ético de cuidar de si com o outro. Bom, no que concerne mais especificamente questões de gênero, né, que é o tema da nossa mesa, é claro que Ferenczi guarda as marcas do seu tempo e reproduz, né, alguns aspectos das normas vigentes, né? Mas é preciso considerar seu imperativo ético, né, e as discussões que a gente trouxe aqui, como o traquismo e etc., como marcas também do seu pensamento, né? E aí, para finalizar, eu vou citar, né, uma frase, um trechinho de Ferenczi, que depois eu posso passar a referência para vocês, do diário, que é: de fato, nós analistas devemos confessar que somos devedores à acuidade do olhar crítico dos nossos pacientes, sobretudo quando a provocamos, para perceber melhor as particularidades ou os pontos fracos do nosso próprio caráter. Não conheço nenhum caso de análise de formação, incluído a minha, que seja suficientemente completa para que tais correções na vida ou na evolução do trabalho analítico se tornem completamente inúteis. Bom, então prosseguimos caminhando. Obrigada. Obrigado, Thaís. Vamos, então, abrir para as perguntas, né? André, poderia nos ajudar avisando, né? Eu vou adiantar, então, que eu vi uma pergunta, né, quando vocês estavam falando. A Paula fala um pouco que seria ótimas as considerações acerca da antropologia, né? E aí eu peguei aqui uma referência do trabalho de vocês em relação à própria citação do Ayush, né? Que ele fala assim: como podemos abordar psicanaliticamente as mutações antropológicas contemporâneas, né? Principalmente nos campos da sexualidade, das sexuações, né? Dessa questão mesmo das minorizações de classe. Eu queria que se vocês pudessem falar um pouco mais sobre isso, né? A Regina quer falar? Pode falar. Mas eu acho que
eu acho que é muito claro, né, que essas mudanças são absolutamente importantes, só para dar um pontapé inicial, que essas mudanças, eu disse lá atrás, se você pretende, né, vamos dizer assim, continuar, né, com esse dispositivo, né, psicanalítico como possibilidade, né, de entender o sofrimento alheio. Né? Eu acho que se a gente não tiver isso em conta, né, provavelmente a gente não vai seguir muito à frente. Né? Thaís, se quiser complementar. Bom, Hudson, eu acho essa pergunta muito interessante, porque essa interseção entre psicologia e psicanálise é um campo que muito me interessa. Antropologia e psicanálise enfim, um caminho que muito me interessa. Eu acho que a resposta para isso né, a gente não tem, acho que a gente vai ter que experimentar, mas de algum jeito, uma questão que eu sempre me faço, assim, Freud estava atento à antropologia da época, né, ainda que recebesse críticas, enfim, ao referencial que escolheu, mas ele estava, por sua vez, propôs uma revolução, vamos dizer assim, da psicanálise, atento à antropologia da sua época, né? Nos dias de hoje, a gente tem uma perspectiva da antropologia muito diferente da própria antropologia da época do Lacan. Mas tem uma linha de continuidade, né? Por exemplo, as discussões hoje sobre perspectivismo ameríndio, etc., elas têm alguma linha de continuidade com o pensamento do Lévi-Strauss, mas tem mudanças radicais, né, em relação... e o Brasil, inclusive, né, com um lugar de destaque nesse sentido, né? Então, é uma questão que eu me faço mais especificamente, né? Como é que a gente vai poder estar atento à antropologia da nossa época também, né? E mais especificamente em relação às questões de gênero, acho que a antropologia dos últimos tempos, né, tem cada vez mais discutido e se aberto a essa questão, e eu acho que é um caminho que a gente tem que estar atento, né? Uma coisa que me vem à mente, né, é um pouco e aí na esteira, né, do que a gente está trazendo com o Ferenczi, que eu acho que o Ferenczi sustenta, né, é como a gente pode lidar como a gente pode articular essa ideia de uma experiência entre eu e o outro, né? Algo que e que o perspectivismo também traz, a descrição, né? Uma nova possibilidade de pensar a etnografia e etc. Então, nesse sentido, eu acho que tem questões importantes aí para a gente poder pensar a partir das questões de gênero também, por exemplo, né? Mas não só, né? Não sei se fez algum sentido, mas são questões que eu me coloco também. Sim. A Letícia, ela pergunta, né, pensando sobre as questões do corpo, poderiam falar mais sobre as manifestações expressivas corporais apontadas por Ferenczi? Isso é quase um mundo, né, Thaís? Disserte. Já pode aparecer o corpo sem órgãos e vocês colocaram até bastante órgãos nesse corpo, né? Mas eu acho que essa questão das manifestações expressivas do corpo é uma tônica no pensamento diferente, né? Então, acho que vamos dizer, um tema bastante amplo, né? Porque eu acho que justamente o que o Ferenczi vai fazer, se é que o Freud não conseguiu, vamos dizer assim, né? Se é que, né? Não sei se a gente pode dizer isso com tanta certeza, né? Justamente implodir com essa divisão entre corpo e psiquismo, né? Então, para ele, né, quando o pensamento falha, o corpo fala, né? Então, o corpo tem essa potência, né? Então, eu acho que, de fato, o Ferenczi talvez tenha ido, né, vamos dizer assim, aprofundado, enfim, evoluído, não evoluído, não acho que é a palavra, mas, enfim, dado mais
ênfase, né, justamente a essa questão da importância do corpo, né, do gesto, de qualquer expressão. Analisando, a gente sabe disso, né, nos textos, né, quando ele apresenta, né, por exemplo, uma analisanda que mantém as pernas muito fechadas, né, claramente numa atitude quase masturbatória. Estamos escutando? Tá? Então, eu acho que essas manifestações corporais, elas têm realmente um lugar de destaque no pensamento do Ferenczi, né? Não sei se Thaís quer falar mais um pouco sobre isso. Concordo com a Regina, acho que é um tema super amplo e muito, muito importante, né? Acho que só para talvez retomar as questões que a gente trouxe, né? Acho que isso que a Regina está assinalando em relação, né, essa possibilidade de uma articulação, enfim, de um outro arranjo corpo e mente de alguma forma, isso está presente nas discussões sobre sexualidade, né, e sobre gênero de algum jeito, ainda que a gente não possa atribuir discussões sobre gênero à Ferenczi, que seria fazer uma espécie de, né, olhar para trás. Mas se a gente pensa em ideia de função, né, como eu estava falando, e etc., ele subverte essa hierarquia da biologia como determinante, né? Então, o corpo ele está ligado a essa possibilidade de potência de manifestações diferentes, inclusive a própria biologia, né, nesse sentido, né? Essa própria historinha, né, de como que os órgãos sexuais nascem, né? Elas estão não foi só pelo acaso para ele, né? Foi pela força do desejo. Então tem alguma coisa aí que já de sair essa outra perspectiva, né? É colocada. Mas acho que é um tema super amplo, daria para a gente fazer um colóquio só sobre isso, né? Eu queria aproveitar uma pergunta, como que essa pergunta da Ana Cláudia, né? Que foi logo no início, quando a Regina estava falando sobre questões de gênero, né? Você trouxe o autopreciado, né? E aí ela pergunta como fica a questão do estruturalismo nessa questão de gênero, né? Naquele momento, né? Acho que talvez fizesse mais sentido, mas a ideia é essa, né? De como fica o estruturalismo versus as questões de gênero. Bom, eu não tenho realmente um saber assim tão aprofundado com relação a isso, mas, de qualquer maneira, eu acho que as questões de gênero, tal como elas estão colocadas hoje, principalmente por pesquisadores, né, que trabalham muito com essa teoria queer, etc., o estruturalismo não tem lugar, né? Eu acho que seria assim. Acho que tem uma outra visada aí que não tem muito a ver com estruturalismo, tá? Não sei se eu não saberia dizer muito mais do que isso. Ok. Aí, alguma coisa. Quer falar? Já tem outra pergunta aí. Como pensar um Édipo não cis heteronormativo? Uau! Bom, o Édipo por si só, né, é heteronormativo. Então, eu não sei como é que eu posso pensar um Édipo não cis-heteronormativo. Né? Eu acho que é justamente sair desse registro, entendeu? Eu acho que é disso que se trata, né? É de sair desse registro edípico, estrito sensu, né? E abrir outras possibilidades, né? Quer dizer, então, eu não vejo, sabe, eu acho que seria até um certo arranjo tentar pensar um Édipo não cis-heteronormativo. Não consigo nem falar o nome todo. É isso que eu penso. Acho que querer pegar né, pelo menos a concepção, né, tal como é trazida por Freud, né, do Édipo, e tentar, sei lá,
mudar ela de alguma forma, ou eu acho que não é disso que se trata, né? É pensar numa diversidade, né, do sexual, né, que justamente o Édipo, de uma certa forma, o que está sendo denunciado, né, pelo menos pelo Foucault, né, é justamente o fato, pelo Preciado, etc., é justamente o fato de ser uma concepção falocêntrica. Então, é como pensar um Édipo não falocêntrico. Não sei se isso é possível, efetivamente não sei. É interessante, né? Porque eu acho que as duas últimas perguntas elas estão relacionadas de algum jeito, né? Como é que fica o estruturalismo e como pensar um Édipo cis heteronormativo, né? Eu acho que a ideia, né, que a Butler traz de performatividade, né, ela coloca em questão justamente esses marcos, né, como enfim, a ideia do Édipo como um marco central, né? A ideia e eu acho que, como a Regina, eu concordo que acho que mais do que a gente poder salvar aquilo que a gente tem, né? A partir das críticas, é a gente pensar o que fica, né? O que a gente pode sustentar, né? Ainda, né? A partir dessas críticas, dessas questões que estão sendo colocadas, né? Enfim, tem toda uma complexidade dessa discussão, né? Porque se a gente pensar no campo lacaniano, as pessoas vão dizer que o Édipo não se refere, não é falocêntrico, porque não se refere se refere ao significante, né? Mas toda uma discussão que eu acho que a discussão é importante, né? Para a gente poder, mais do que responder, a discussão é importante nesse sentido. Assim, até foi interessante que ontem a gente terminou com autoplastia, né? Também era uma apresentação da mesa de ontem, e que justamente falava sobre isso, né? De uma construção artística, né? Que tem que ser feita, e eu acho que precisa mesmo de construir, é um grande trabalho. Que bom que eles levantaram essas questões, né? Sinal de que era todo mundo interessado em pesquisar, né? Que é muito bom também. O Lucas Martins, né, faz a pergunta, né? Vemos alguns teóricos psicanalistas afirmando que a psicanálise não trabalha com a ideia de gênero. Diante disso, o que pode se articular a partir dessa colocação? Eu acho que a ideia colocada pelo Ferenczi e, de uma certa forma, também colocada pelo Ayush, né, de abrir a nossa escuta, né, para outros saberes, né, ela justamente vai possibilitar que não se trata de trabalhar com a ideia de gênero, mas de pensar o que efetivamente a ideia, né, de masculino e feminino, se não quer chamar isso de gênero, né, mas o que a ideia de masculino e feminino teria como necessidade de se rever, né? O que seria necessário fazer, e os outros saberes vão dar para a gente subsídios exatamente para poder fazer isso, né? Quer dizer, o Foucault também não trabalha com a ideia de gênero, né? Ele não fala de gênero, né? No entanto, conforme a gente falou no artigo, a Butler vai tentar, né? Vai tentar, e com sucesso, eu diria, né? Articular essa ideia de gênero à questão do poder, né? Então, eu acho que ela faz isso de uma forma, eu diria, muito boa, muito genial, né? Então, não se trata em né, a partir dessa colocação, quer dizer, eu acho que se trata, sim, de articular a partir dessa colocação, mas não pensando, porque eu não trabalho com a ideia de gênero, então isso não se coloca para a psicanálise, né? É aquela ideia, né, que às vezes também a gente vê, né, quando alguns psicanalistas dizem isso não tem a ver com a gente, né? Não tem isso de não tem a ver com a gente. Tudo tem a ver com a gente, né? Uhum. Pois seguindo o que a Regina está falando, acho que a gente tem que ser, na verdade, a nossa fala acho que estava um pouco calcada nisso, né, Regina? Um pouco de ser enfático também, que a única, mais do que
talvez conclusões que a gente possa ter, ou caminhos que a gente vislumbre, a gente perceber que tem a ver com a gente, sim, né? Eu acho que não tem como não ter a ver com a gente, né? Eu acho que talvez a pergunta do Lucas seja justamente toda a nossa fala seja a resposta disso, né? De que não, isso tem que ter a ver com a gente, não tem como não ter, né? Não dá para não ter. Senão a gente deixa de ser psicanalista de alguma forma, eu acho. Então, eu queria agradecer, né? Eu queria só passar, acho que o André colocou mais uma pergunta aí, antes de passar para você, André. André está sem o áudio. Mas a ideia de corpo, né? No sentido de uma ocupação psíquica do orgânico, o corpo sujeito, como fala o professor Jalbirno, não ajuda a jogar luz nessa polêmica que envolve as questões de gênero? Olha, eu não li recentemente o que o Joel fala sobre esse corpo sujeito, tá? Mas eu lembro bem que ele faz uma certa distinção, em um artigo mais antigo, sobre um corpo representado, um corpo libidinal e um corpo pulsional. Né? É o que eu me lembro de um artigo que ele escreveu, muito bom, aliás, há algum tempo atrás. Tá? E eu acho que, para jogar luz nessa polêmica, talvez a gente possa se haver justamente com essas três instâncias, né, que ele chama do corpo, né, e pensando um pouco no corpo pulsional, né, eu acho que ele daria conta, né? Eu não sei bem o que seria uma ocupação psíquica do orgânico, né? Eu acho que justamente não se trata do psíquico ocupar o orgânico, né? Mas não sei como é que o Joel desenvolveu isso, realmente não vi esse texto, mas pensar, né, na implosão justamente de pensar em termos de psíquico e orgânico, entendeu? Eu acho que é disso que se trata, mas enfim. Pensar que essa questão do gênero, se ela é pensada como, justamente a gente falou aqui, né, como a Butler diz, né, que é ela usa uma expressão, uma regulação, né, de poder, não tem essa de orgânico, né? Não se trata de pensar o gênero como um construto social diferente, né, distinto de um corpo biológico. Né? Eu acho que essa divisão é que a gente precisa implodir com ela. Né? Não é fácil, eu diria que não é nada fácil. A gente tem que fazer um esforço muito grande. Só para complementar rapidinho, para finalizar um segundinho, a própria noção de gênero no pensamento da Butler, né, sofreu esse deslocamento de uma articulação não no pensamento da Butler, mas na história do pensamento da ideia de gênero, né, como uma articulação ligada à divisão sexual, para depois se desprender da divisão entre sexos para virar uma ideia ligada à performatividade, né? Então, esse caminho de se distanciar da ideia do orgânico e da diferença sexual também aconteceu com a própria noção de gênero na história dessa discussão, né? Isso está lá no artigo mais desenvolvido, mas eu acho que é nesse sentido que a Regina estava falando. Mas é isso. André, a gente está encerrando, então vou passar a palavra para você. Não estamos escutando o André. O áudio. Eu sempre inibo meu áudio para evitar vazar. Então, chegamos ao final da nossa primeira mesa, do nosso congresso. Agradeço muito a participação de todos vocês. Então, Thaís, Regina e Hudson, muito obrigado. E a gente retoma agora com a mesa seguinte, às 10h30, daqui a 5 minutos, nesse mesmo canal. Obrigado, então, mais uma vez. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.